Eu tenho uma palavra para você. Essa semana nós estamos vendo sobre o Espírito Santo. A semana já está se findando e hoje eu quero ver um pouquinho mais com você do capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Aqui no livro, no capítulo 14, Paulo, ele vem regulamentando os dons que aquele povo já tinha. Primeiro ele fala ali para que não fossem ignorantes nos dons. Nós não podemos ser ignorantes nos dons nem em não conhecê-los, na falta de conhecimento, ou também não saber usar, porque se nós não soubermos compreender como usar os dons, entender dentro da palavra do Senhor, nós às vezes vamos ver pessoas usando os dons de maneira que nós olhamos e achamos um absurdo. Então, nós precisamos conhecer as manifestações do Espírito Santo, nós precisamos saber como trabalhar esses dons. Paulo, ele, através dessa palavra de 1 Coríntios 14, ele vem regulamentando, ele vem orientando, vem dando instruções em como usar esses dons. E nós vamos ver mais uma parte hoje do capítulo 14. Eu só quero reler o comecinho com você. O primeiro versículo fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com zelo, com dedicação, os dons espirituais. Nós precisamos buscar os dons espirituais nas nossas vidas, porque Deus usa o corpo, Deus usa cada um de nós de maneiras distintas, o mesmo Espírito, mas Ele usa, trabalha na vida de cada um da maneira que Ele quer, a forma de atuar é dele, pode ser maneiras diferentes, mas o Espírito Santo, Ele trabalha nas nossas vidas e Ele nos usa no coletivo. Eu quero continuar lendo a palavra do Senhor com você, aqui no versículo 20. Nós lemos até o 19, agora nós vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem. Se você crê, a profecia é para você, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Paulo continua falando da ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro,
pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Ordem. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Esse versículo, às vezes, ele é mal compreendido. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, não é espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo, ele não é sujeito a nós. O que nós podemos fazer é, na nossa descrença, na nossa falta de fé, impedir o Espírito Santo de ter liberdade no nosso meio. Mas o Espírito Santo, ele faz aquilo que ele quer. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Aqui, Paulo, ele está orientando, quem quiser mais saber um pouquinho mais sobre essa questão de mulher falar na igreja, nós falamos ontem. Veja o vídeo de ontem que eu falo um pouquinho, porque aqui Deus, ele orienta que nos últimos dias os filhos e as filhas profetizarão. E aqui está falando que é para nós buscarmos com zelo o dom de profetizar. E que o dom de profetizar é para edificação, para encorajamento, para consolação. Quem profetiza edifica a igreja. Como uma mulher vai edificar a igreja? Como ela vai profetizar se ela não tiver liberdade? Essa palavra, ela não se contradiz. Aqui está falando sobre não interromper o mestre, sobre não interromper aquilo que está sendo ensinado, sobre não falar exaltadamente no momento de ensino. Se você olhar um pouquinho mais se você olhar a palavra de ontem, vai compreender um pouquinho melhor. Continuando. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam. Vou repetir, irmãos. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, Paulo, ele traz essa palavra pela desorganização, pela mistura, pela barulheira, todos falando ao mesmo tempo. Eles eram cheios de dons, mas eles não sabiam como usar. E Paulo vem com essa palavra, trazendo uma orientação, uma regulamentação dentro da igreja, para que na igreja houvesse decência e ordem, para que pudessem falar cada um a seu tempo, para que todos fossem edificados, para que a palavra viesse alcançar a todos. Mas o Senhor, ele fala e ele repete. Como o Senhor fala para nós buscarmos com dedicação os dons espirituais. E aqui no começo e no final desse capítulo 14, o Senhor fala: sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia, porque o Senhor quer que nós venhamos trazer encorajamento àqueles que necessitam, para que nós venhamos trazer uma palavra de consolo, que nós venhamos edificar a vida do outro, que toda palavra que sai da nossa boca seja para edificação do nosso próximo. Então, além do Senhor terminar o capítulo 12, falando para a gente buscar com dedicação os melhores dons,
Aqui o Senhor já começa o 14 falando sobre isso e termina falando sobre isso. Será que o Senhor repetindo tanto, trazendo ao coração de Paulo tanto essa palavra, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. E Jesus, eu vou repetir para você, Jesus, perdão, Deus, aqui no primeiro capítulo, no segundo capítulo de Atos, no versículo 17, fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. A palavra não se contradiz. Lá, para as mulheres ficarem caladas, era para que houvesse decência e ordem e o ensino não fosse interrompido, mas o Senhor, ele fala no livro de Joel e ele fala aqui em Atos 2, em Joel 2, que filhos e filhas profetizarão. Não tenha medo, deixa ser usado pelo Senhor. Se o Senhor está te colocando para fazer algo, se levante, busque a direção do Espírito Santo. Não se preocupe, peça para que Deus abra as portas para você. Assim, eu nem pedi, o Senhor só foi abrindo portas na minha vida. E eu fui tomando posse daquilo que o Senhor me concedeu, daquilo que o Senhor me colocou para fazer, porque a palavra nos ensina tudo que te vier à mão para fazer, faça o melhor que você puder. Então, assim, se o Senhor te colocar para fazer algo, não tenha medo. Seja você homem, seja você mulher, tenha ousadia, se encha do Espírito Santo e deixa o Senhor fazer a obra, o querer dele na sua vida. Levanta a sua cabeça. Que o Senhor venha te dar sabedoria, que o Espírito Santo venha te encher de dons. Vamos orar? Eu peço que você comece orando agora, mas que você continue orando aí na sua casa. Quanto mais você ora, não é porque você é merecedor, não é porque você entrega tudo nas mãos do Senhor e você se torna dependente dele. E quanto mais você ora, mais você é cheio do Espírito Santo, mais ele trabalha na sua vida, mais você vê a mão de Deus operando. Eu peço que você curta, compartilhe essa palavra, não esqueça, isso é muito importante, vai alcançar vidas, vai ajudar a divulgar essa palavra e que o Espírito Santo te abençoe, te encha de poder, que você seja usado pelo Espírito Santo e que você seja ousado no Espírito Santo. Senhor, eu oro, Pai, com essa vida, Deus, e eu te peço, Pai, manifesta o teu poder, Pai, nessa vida, Senhor. Coloca essa vida, Senhor, no centro do teu propósito, Pai. Traga entendimento a esse coração, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é quem nos ensina. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos conduz no teu caminho, no caminho do Senhor. Coloca essa pessoa, Senhor, no centro do teu propósito para ela, Pai. Ensina, Senhor, o caminho que ela deve andar. Ensina, Senhor, a tua palavra, Senhor. Traga entendimento ao coração. Espírito Santo, manifesta a tua glória sobre essa vida. Senhor, tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha penetrar nesse coração, Senhor. Que venha, Senhor, ensinar, Pai, a tua vontade para essa pessoa que ora comigo, Pai. Senhor, que a tua glória, Pai, venha resplandecer nessa vida, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor, e usa, Senhor, da maneira que o Senhor desejar, Pai. Senhor, que ela venha ler e compreender mais da tua palavra, Senhor. Venha entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor coloca, Pai amado, para que nós tenhamos decência e ordem, Pai, nos nossos cultos, nas nossas reuniões sagradas, Deus. Que ela venha compreender e venha colocar em prática, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, venha ser guardada, Pai, na tábua do coração dela e também venha ser colocada em prática, no nome de Jesus. Senhor, fica com essa vida. Eu te abençoo no nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus com poder e glória. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.